peras oliveiras. O Baixo Alentejo está em transformação acelerada. A água do Alqueva é hoje um gerador de energia, possibilita o regadio que transformou a agricultura local numa exploração intensiva e também grande consumidora de mão de obra que não existe na região e chega dos lugares mais improváveis. No litoral é o turismo. A costa alentejana arrisca ser o Mónaco português. E nesta realidade caminha também uma comunidade cristã cujas origens remontam ao longínquo século VI. À distância de 1500 anos, que território é este e que igreja por aqui faz caminho? É o que queremos olhar neste dia em que a Beja chega um novo bispo. Dom Fernando Paiva assume o governo de uma diocese até agora entregue a Dom João Marcos. Este reconhece que a tarefa do novo bispo não se apresenta fácil. Deixo uma diocese pobre de gente, digamos, uma diocese também pobre de recursos. Deixo uma diocese que está a reencontrar-se. Houve dois acontecimentos que, enfim, marcam este tempo que eu passei aqui. Um foi a extinção do Departamento de Arte Sacra e também em relação aos assuntos económicos. Portanto, havia aqui uma situação que se prolongou demasiado e que neste momento a coisa está clara. Portanto, nestas duas coisas, digamos, custa-me dizer isto, mas foram tropeços, foram dificuldades que foi necessário enfrentar. Agora entrega a diocese confiante porque reconhece a capacidade de quem chega. Estou muito contente com a eleição do Dom Fernando. Já conhecia um bocadinho e agora tenho falado bastante com ele. Vejo que é um homem cheio de amor à Igreja e muito competente, com muitas qualidades. Penso que é o bispo que fazia falta aqui agora. Dom Fernando Paiva chega da diocese de Setúbal e acolhe o novo desafio pastoral com espírito de serviço e disponibilidade para conhecer esta realidade de igreja. Então trago antes de mais uma disponibilidade inteira de quem vem neste sim que dei ao Senhor e que dei também à Igreja ao assumir esta missão que a Igreja me confia. Basicamente esta disponibilidade inteira de quem se quer entregar ao serviço desta diocese. Mas este é um território onde a espiritualidade não se desliga da condição humana e deve estar atenta a tudo o que põe em causa a dignidade dos que aqui habitam. A Cáritas Diocesana assume por aqui um trabalho de primeira linha nessa opção preferencial pelos pobres. A fragilidade também nasce dos projetos agrícolas, aparentemente de sucesso, mas difíceis de conciliar a produção com o respeito pela dignidade de quem trabalha. E depois é evidente, como isto é uma coisa nova, surgem logo aqui as hipóteses de negócios, não é? De negócios, e aqui estamos a falar dos negócios ilícitos. E esses negócios ilícitos trazem problemas, primeiro que tudo, logo, mesmo que não seja ilícito, com a habitação, ou seja, com a falta dela. E, portanto, desenvolve-se aqui determinadas condições em que as pessoas vivem muitíssimo mal. Depois tem os problemas com a língua, que é outro dos problemas que leva a que a vulnerabilidade dessas pessoas seja potenciada ao máximo
e o oportunismo de muitos agentes no sentido de facilitarem ou ajudarem a facilitar os processos de legalização, que muitas das vezes e que na maioria dos casos podiam ser gratuitos e que as pessoas são obrigadas a pagar pequenas fortunas. Depois são os contratos de trabalho que são feitos também, ou que são aproveitados, volta mesmo o negócio a funcionar, por empresas prestadoras de serviço que se formam na hora e que desaparecem na mesma hora e que levam a que muitas destas pessoas trabalhem de uma forma precária e muitas das vezes os seus vencimentos não são facilitados. O responsável da Cáritas não teme a imigração, pede sim condições e lembra que ela até é um bom negócio para o Estado. Quando se diz aí, com determinadas entidades ou partidos, ou seja quem for, vai dizendo que eles vêm a roubar isto e que vêm a roubar aquilo e que a segurança social assim, que a segurança social assado, tudo isso é uma panaceia porque, de facto, o contributo dos migrantes para a segurança social é muitíssimo maior do que aqueles benefícios que eles têm. Porque eles muitas das vezes desconhecem, inclusivamente, quais são os seus benefícios e, portanto, depois há a língua e, portanto, tudo isto faz com que esta falta de dignificação e esta utilização destas pessoas vulneráveis é qualquer coisa de abominável, não é? A Cáritas Diocesana de Beja tem trabalhado bastante bem, muito bem mesmo, e isso é reconhecido no país todo. E quero aqui também dar uma palavra de gratidão ao grupo que trabalha, à equipa que dirige, que realmente estão a fazer bastante no fundo pelos pobres. A Casa do Estudante, que é uma casa que pertence à Diocese, mas que pertencia, enfim, tinha uma identidade própria do tempo do Padre Fatela. Essa casa eu pulo ao serviço da Cáritas e tem ajudado muitos desses migrantes. Se uns chegam, outros partem, numa renovação geracional. Insuficiente, porém, para travar o envelhecimento da população. Haver pouca população é porque existem muitos idosos. Portanto, o problema dos idosos é logo um problema que se põe um problema social. É evidente que quando eu estou a falar aqui no problema dos idosos, estou a falar nos idosos que não estão institucionalizados, não é? Porque existe uma boa rede, embora, vamos dizer, possivelmente não é suficiente, é para DERPs e estabelecimentos dessa natureza que vão prestando esse auxílio. Mas há muita gente idosa que vive só. E esses são aqueles que a nós, Cáritas, essencialmente nos preocupamos. Não só aqui no Concelho de Beja e nestes concelhos aqui à volta, mas quanto mais a gente se afasta, mais esses problemas são. A desertificação humana também coloca dificuldades à ação pastoral da Igreja. Porém, não é um determinismo. Será mais um desafio a descobrir formas de proximidade às pessoas. Nos 50 anos da Revolução de Abril, Grândola evoca logo à entrada essa melodia histórica que José Afonso escreveu nesta terra alentejana. É por aqui que o padre Manuel António tenta, há 16 anos, ser sinal de uma igreja que acerta o passo com os tempos. Como diz, esta é uma comunidade que é o espelho do mundo em que vivemos. Porque aqui, de facto, há gente de todas as proveniências. Costumo dizer que todos os continentes aqui estão presentes nas missas, ou no sábado ou no domingo temos aqui missa às 9h30, portanto, sábado às 18 horas. E no domingo 9h30 e 11h30. Por exemplo, a missa das 9h30 é a comunidade brasileira que escolhe os leitores, que faz o acolhimento, aliás, faz o acolhimento também ao sábado à tarde. Nós fazemos questão de distribuirmos um folheto para cada cristão que vem aqui às Eucaristias. E, portanto, graças a Deus temos aí muita gente, umas centenas de pessoas. Para o pároco de Grândola, uma das características da comunidade cristã deve ser o acolhimento. Quem vem
deve sentir que está em casa, quer dizer, independentemente de onde se venha, que língua que se fale, o importante é que as pessoas sejam acolhidas. Eu mais ou menos conheço praticamente a comunidade toda. Quando vejo alguém de fora, dirijo-me a perguntar de onde são, se estão cá a trabalhar, se estão de passagem, e depois costumo saudar, não é? Aliás, ao início costumo fazer isso, saudar os que estão aqui presentes, os habituais, aqueles que estão de férias, aqueles que estão aqui já, e neste momento, em Grândola, há aqui gente, todo mundo a trabalhar, e aqueles que são católicos procuram também a Igreja, e naturalmente devem ser bem acolhidos pela comunidade cristã e sentir-se em família. Eu creio que isso é fundamental. A localidade está perto do litoral e tem vindo a fixar indústria e população. Isso reflete-se também nos bancos da Igreja Paroquial. Eu sinto aqui uma comunidade viva, uma comunidade que tem vindo a crescer em número, em diversidade. É uma comunidade alegre, é uma comunidade que celebra a fé e que eu procuro também que haja uma maior envolvência para que as pessoas levem, de facto, o coração cheio. Quando termina uma celebração, quando se juntam aqui, não somos apenas irmãos quando estamos aqui. Temos que ser na vida, lá fora. E creio que esta mensagem, creio que é o natural que aconteça e, portanto, as pessoas percebem que deve ser assim. Nós não podemos ser só irmãos quando estamos na celebração. Temos que ser lá fora. Desafio a uma igreja que quer caminhar com os tempos e neles ler a condição existencial de cada homem e mulher. Alinhado com este princípio está o novo bispo. Anunciamos naturalmente o Evangelho de sempre, o Evangelho de Jesus Cristo, mas perante as novas circunstâncias, perante os novos desafios, pois penso que é bom ousarmos soluções novas, estratégias novas e naturalmente pedindo a força e a inspiração do Espírito Santo. E o que é que vai pensando que pode ser, enfim, útil a esta região? Eu penso que, antes de mais, da minha perspectiva, eu tenho este desejo de conhecer as pessoas, as instituições, as comunidades, e naturalmente também o auscultar, o ouvir, e neste auscultar e neste ouvir também confio que o Espírito Santo também vá dizendo alguma coisa, não é? Mas penso que é um bocadinho isto, esta disponibilidade para conhecer, para ouvir, e a partir daí também estar disponível para aquilo que o Espírito Santo nos disser e nos inspirar. A Diocese de Beja é um desafio ao acolhimento. É uma igreja de portas abertas e disponível para ser próxima e atenta aos de sempre e aos que chegam. De comunidades de gente que vem de fora, até de outras geografias espirituais, e que é um enorme desafio para estarmos presentes, para acompanharmos e também para evangelizarmos. Também o Evangelho é para todos e estamos também disponíveis num diálogo constante, mas também nesta ousadia de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos e também aos que vêm. E esta dimensão do encontro e do acolhimento conjuga-se com a caridade. E essa tem sido por aqui, na sua vertente mais estruturada, assegurada pela Cáritas. Isaurindo Oliveira desafia o Bispo a aproveitar este pilar da Igreja que é a caridade, para que ela seja uma linguagem com o mundo e a Cáritas possa ser esse veículo. E penso que a ação através da Cáritas, em que nós vamos desenvolvendo ações e tendo resultados que são visíveis pela comunidade, que se poderia utilizar um pouco esta atividade para poder fazer aqui algum trabalho, vamos dizer, de evangelização, seja ela de que forma for, e podermos, enfim, poder fazer esse desenvolvimento. Missão que a Cáritas não reserva para si, mas espera que seja partilhada com mais setores da pastoral. De Dom Fernando aguarda um encontro para que este espírito possa ser planificado em ação e gestos concretos. Já lhe enviamos uma carta para que ele possa conhecer a Cáritas e que a atividade da Cáritas possa ser tido em mente quando ele definir a estratégia para a Diocese. Porque este pilar da caridade não pode ser tratado da maneira que, se calhar, tem sido tratado até agora. Não podem ser a Cáritas, que tem uma direção, e que eu digo na brincadeira que é a Herege, a definir a estratégia da caridade para um polo fundamental da Igreja. Importante é hoje também a linguagem da beleza e a forma como o espaço sagrado continua a ser procurado mesmo pelos que não têm fé.
A recuperação do património, para que fala a linguagem da beleza, é uma ferramenta pastoral para o padre Manuel António. Eu vim para cá em 2008, em 2011 fizemos aqui a primeira grande intervenção e também inauguramos o Museu da Arte Sacra e, portanto, a partir daí é um trabalho que temos vindo a fazer gradualmente, de recuperação de todo o património e praticamente a igreja, excetuando ali uma zona da Capela Mor, está toda ela recuperada. Sabe que nesta matéria o investimento resulta num espaço que acolhe, cativa e se torna catequético, também pela linguagem do sagrado, comunicada pela arte. Hoje temos a porta principal aberta que só está, enfim, para preservar o património. Abrimos só ao fim de semana, mas a porta lateral está sempre aberta. Toda a gente sabe que esta igreja está aberta toda a semana, exceto à segunda-feira, é o dia em que eu não estou, habitualmente em outros trabalhos. Mas toda a gente sabe já que a porta está aberta, que as pessoas podem entrar, rezar, estar à vontade, porque a igreja não é minha, é nossa, é do povo, não é? Do povo cristão. E deve estar aberta àqueles que, não sendo cristãos, vêm aqui e, quem sabe, podem encontrar aqui uma interpelação que os leve inclusivamente a Deus. Em Grândola existe também o Museu de Arte Sacra, que resulta em parte do património da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, mas que reúne peças de igrejas de todo o concelho. Abriu portas há 13 anos. O museu foi inaugurado em 2011, quando fizemos a primeira grande intervenção num dos altares da Igreja Matriz, o altar de São Miguel e das Almas. Portanto, recuperamos gradualmente todo o património que a paróquia tinha, foram sendo selecionadas peças, entretanto foram oferecidas outras peças, e nós fomos procurando fazer aqui o enquadramento e, portanto, quem passa por Grândola, se quiser conhecer Grândola, tem que vir aqui ao Museu da Arte Sacra, porque são 5 séculos de história de Grândola que estão aqui presentes. É uma oportunidade para olhar a forma como a fé se viveu ao longo dos tempos e como as comunidades interpretam o transcendente. Está aberto de quarta a domingo, de manhã e de tarde, e abre-se sempre que houver grupos que o solicitem qualquer outro dia. À segunda ou à terça-feira pode ser sempre visitado. E, portanto, e as visitas são gratuitas, obviamente, foi uma opção que nós também fizemos. O padre Manuel António tem nesta matéria responsabilidades que ultrapassam a paróquia de Grândola. Ele é o responsável pela Comissão Diocesana de Arte Sacra, que substituiu o Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. Nós optámos por replicar aqui uma modalidade de trabalho que tem funcionado bem, que são as parcerias com os municípios, com as empresas, com particulares, uma relação excepcional com a extinta Direção Regional de Cultura do Alentejo, que foi de facto extraordinário, e conseguimos, em conjunto com os municípios, que de facto têm uma grande sensibilidade agora para as questões do património, as juntas de freguesia também, as empresas, creio que conseguimos aqui uma parceria que tem sido muito útil, porque tem permitido fazer candidaturas, recuperar o património e permitir que esse património seja usufruído. Isto tem acontecido em quase toda a Diocese. Mas a Diocese de Beja é um território vasto e de periferias. Cada comunidade tem as suas e, em Grândola, o pároco não espera que todos venham à matriz. Há um conjunto de pequenas comunidades que visita e com quem celebra em estruturas comunitárias. Aqui, como nas outras comunidades, não há igreja, portanto, nós utilizamos espaços que nos são cedidos, nomeadamente, neste caso, pelo município, que é um centro comunitário onde ali se desenvolve um conjunto de outras atividades. E a comunidade cristã celebra ali a fé. São lugares improvisados, pertencentes à sociedade civil, ou mesmo a casa de particulares que se abrem a lembrar a originalidade do cristianismo nos seus primeiros tempos. Este espaço é um espaço, enfim, que diz muito às pessoas, porque é delas, é um sinal de atenção também da Igreja que vai até ao encontro e, no fundo, são estas periferias humanas, não é? Porque estas pessoas vivem aqui, enfim, um bocadinho afastadas. A maior parte das pessoas destas pequenas comunidades são pessoas idosas,
portanto não têm às vezes aquela facilidade de se deslocar a Grândola e, portanto, a presença da Igreja através da celebração da Eucaristia marca o ritmo mensal de cada uma destas comunidades. Em Aldeia do Pico, a missa vai ser celebrada no centro comunitário. Como desta vez o salão está ocupado com o desporto das crianças, a comunidade reúne nesta sala mais pequena. Uma Eucaristia em família, onde a proximidade adquire uma maior dimensão. No bairro do Isaías, a missa é no salão do rancho folclórico, mas no período do verão é no quintal do Sr. Manuel Santos. É maravilhoso, pronto, pelo menos eu tenho com que me deslocar à missa, etc. Mas há pessoas que não têm, e então fazemos uma reunião sempre todos os meses para realizar. O seu padre é incrível, pá, neste aspecto, e então dá todo o apoio e a gente reunimos ali e é muito bom. O minhoto Manuel Santos adaptou-se à realidade do Alentejo, sentindo sempre a falta da prática religiosa do norte do país. Vim morar para aqui e era diferente, não é? Não tem nada a ver, mas depois... E a coisa agora tem melhorado. Desde que o seu padre Manuel António estão aqui nesta paróquia, tem sido uma coisa que tem sido... não tem explicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. É a Igreja que se faz próxima e que caminha na Diocese de Beja por entre desafios e criatividade pastoral. Um território vasto que, da Igreja, solicita empenho e entusiasmo. É preciso a gente não se esquecer que a Diocese de Beja é maior que o distrito, não é? Eu costumo dizer, vai desde Barrancos até Santo Eutónio. Isto são quase 300 km ou coisas desse género. Portanto, em termos de logística, para uma ação da Caritas, isto é impossível. Portanto, ou a gente aproveita as estruturas locais que há, e como temos 117 paróquias ou qualquer coisa deste género, e todas elas têm um grupo paroquial, um grupo disto, um grupo daquilo. Como eu costumo dizer, se nós tivéssemos uma rede em que tivéssemos 117 nós, todos a trabalhar com, quanto mais não seja, a detectar os problemas que existem e a poder com isto fazer um lobby, fazer uma ação pequenina, etc., se calhar a gente conseguiria fazer aqui um trabalho extremamente importante. Assim, não faço a mínima ideia do que é que se passa em Barrancos, não sei se os problemas de Barrancos são iguais aos problemas de Santo André, de certeza que não são, e portanto esta ação é uma ação meia desintegrada, não é? O momento é de esperança, a vinda do novo bispo é uma nova página. Esperamos que, de facto, com o Dom Fernando, que se crie um novo dinamismo, porque a Igreja tem que estar sempre em renovação, encontrar caminhos novos. E, aliás, o Alentejo, como, enfim, outras zonas do país, estão em grande transformação. E, portanto, a Igreja tem que acompanhar, tem que integrar, tem que aproveitar estes dinamismos novos, gente nova que vem, novos desafios, mas a Igreja é isto mesmo. Creio que estes 2000 anos de cristianismo também nos ensinam isso, não é? Dom João Marcos parte disponível para nova missão pastoral e aberto à possibilidade de voltar à pintura. Isto de ser bispo, como me tinha dito o Dom Serafim, quando fui feito bispo, assim, Dom João, esquece os pincéis agora durante 10 anos. Enfim. Vai ser o tempo de voltar aos pincéis agora? Acho que sim. Acho que sim. Entretanto, Dom Fernando Paiva toma em mãos esta porção de igreja no sul do território nacional, a contar com todos e disponível para se deixar surpreender. Eu acho que às vezes é bom que nos deixemos surpreender com, digamos, com a expectativa e com o desejo que está no coração de cada um de encontrar Jesus, de encontrar Deus. E, portanto, às vezes também tem que ser um olhar nosso de saber que aqueles que vamos encontrar também esperam, também estão à procura de Jesus, estão à procura de Deus. Portanto, é bom termos também esta certeza de que aquilo que anunciamos é aquilo que, no fundo, que o coração das pessoas deseja. De São Apríngio no século VI a Dom Fernando Paiva no século XXI,
1500 anos de uma mesma Igreja que quer caminhar na leitura dos tempos e na resposta à humanidade de cada época.